Apenas as virgens prudentes ouvem a voz de Deus. Sr. Peng! Sr. Peng! É o comitê do Por favor, bairro. abra a porta! Irmãos, escondam-se na varanda. Rápido. Estou indo. Abra a porta! Ah, Sr. Shen. Oi. Olá, Sr. Shen. Quem são esses dois? São do escritório de registro da família. Ah. Vocês não estavam em casa ontem. Inspecionamos todo o prédio. Vocês são os últimos. Sim, entendi. Mostrem suas identidades e registro da família para olharmos. Certo, eu vou Agora. pegá-los. Este censo está acontecendo em toda a cidade. Estamos tentando identificar forasteiros e populações em trânsito. São apenas 3 pessoas em sua família? Receberam alguma visita de fora da cidade recentemente? Entendi, Senhor. tá legal. Veio por um registro ou uma busca? Tem pessoas de fora hospedados com vocês? Não. Que barulho foi Ei, esse? ei, ei. A nossa filha está doente. Estava tomando remédio. Ela está descansando. Sua filha está em casa. Sim. Quando foi que ela voltou? Ela voltou há 2 dias. Entendi. Muito bem, estão registrados. Ah, que bom. Pois bem, estão registrados. Vamos indo. Obrigada. Certo. Podem sair, então. Cuidem-se, sim. Sr. Peng. Você tem uma reputação por acreditar no Senhor. Espero que se lembre das leis do governo. Você não pode fazer encontros privados em casa. Lembre-se que isso é contra a lei. Está bem? Vou indo. Sim, é claro. Por aqui. Irmão Peng, o que fazemos agora? Os recenseadores já foram. Não acho que estavam conduzindo um trabalho de rotina. Acho que eram observadores do governo para nos monitorar e nos prender. Parece que não é mais seguro fazer reuniões aqui. Irmão Gu, podemos nos encontrar em sua adega? Lá será mais seguro. Sem problemas. Vamos para minha adega. Será mais seguro. Ótimo. Vamos pra lá rápido. Certo. Vamos. Meus irmãos, vocês vêm comigo. Certo. Vamos, rápido. Pai, estão todos aqui? Sim, estamos. Então eu vou fechar a porta. Certo. Com certeza. Vocês Aqui chegaram. nós vamos Isso estar é mais ótimo. seguros. Sejam bem-vindos, sim. Sente-se, irmão. Graças a Deus. Tenho certeza que estamos mais seguros aqui. Vamos começar. Bom, vamos começar. Tudo pronto, irmão. Meus irmãos, vocês testemunharam que, pela aparência externa, a encarnação de Deus parece uma pessoa comum. Sim. Como o próprio Senhor Jesus. Ele não é apenas um humano normal, mas também é divino. Até este ponto está correto. Amém. Eu gostaria de saber... Bom, qual é a diferença entre a humanidade normal, da encarnação de Deus e a do homem corrupto? Amém. Por favor, comunguem essa questão conosco. Sim. Comunguem um pouco mais. Bom, o irmão Gu levantou uma questão importante, de máxima importância para o nosso entendimento da encarnação de Deus. Sim. Quando Deus encarna para se tornar Cristo, o homem pode ver plenamente a humanidade normal nele. Cristo expressa a verdade e faz sua obra em sua humanidade normal. Mesmo ao realizar sinais e maravilhas, ele o faz como um humano normal. Não há nada de sobrenatural nele. Amém. Isso nos faz ver a natureza normal da humanidade de Cristo. É devido a isso que é difícil para muitas pessoas acreditar que Cristo é Deus encarnado. Sim. Portanto, durante a Era da Graça, aqueles que seguiam o Senhor Jesus o chamavam de Cristo, o Filho de Deus. Mas quase ninguém obedecia e venerava o Senhor Jesus como o próprio Deus. Sim. Por que foi assim? Creio que foi principalmente porque a humanidade de Cristo é muito normal. Não há nada de sobrenatural. Aos olhos dos homens, Cristo era uma pessoa comum. Não importa o quanto o Espírito Santo testemunhasse, o homem tinha dificuldade de pensar no Senhor Jesus como Deus. É verdade. Outra questão é que os homens daquela época viveram muito pouco a palavra do Senhor Jesus.
Então era muito difícil para eles entender a verdade e conhecer a essência divina de Cristo. Cristo tem a humanidade normal, mas poucas pessoas entendem realmente essa humanidade normal do Cristo. Cristo é sem pecado. Sua humanidade normal é santa. Ele não tem impurezas, corrupção, arrogância, rebeldia e certamente não é desprezível nem egoísta. Isso é completamente diferente da humanidade do homem. As duas são incompatíveis. Vamos ler 2 passagens da Palavra de Deus Todo-Poderoso para ficar mais claro. Deus Todo-Poderoso diz: a carne usada pelo Espírito de Deus é a carne do próprio Deus. O Espírito de Deus é supremo. Ele é todo-poderoso, sagrado e justo. Então, da mesma maneira, sua carne também é suprema, toda-poderosa, sagrada e justa. Amém. Essa carne é capaz de fazer só aquilo que é justo e benéfico para a humanidade. Aquilo que é sagrado, glorioso e poderoso. E é incapaz de fazer qualquer coisa que viole a verdade ou a moralidade e a justiça. Muito menos algo que traia o Espírito de Deus. O Espírito de Deus é sagrado e, portanto, sua carne não está sujeita a ser corrompida por Satanás. Sua carne tem uma essência diferente da carne do homem. Porque é o homem, não Deus, que é corrompido por Satanás. Satanás não teria como corromper a carne de Deus. Assim, apesar de o homem e Cristo habitarem o mesmo espaço, apenas o homem é dominado, usado e encurralado por Satanás. Em contraposição, Cristo é eternamente impermeável à corrupção de Satanás. Porque Satanás nunca será capaz de ascender ao lugar do mais alto e nunca será capaz de se aproximar de Deus. Amém. Vamos para a página 1391. Claro. A humanidade de Cristo é regida por sua divindade. Embora ele esteja na carne, sua humanidade não é inteiramente semelhante à de um homem de carne. Ele tem seu próprio caráter único, e isso também é regido por sua divindade. A humanidade de Cristo é inteiramente dirigida por sua divindade. Além da vida normal de sua humanidade, todas as outras ações de sua humanidade são influenciadas, afetadas e dirigidas pela divindade de Deus. Embora Cristo tenha uma humanidade, ela não interfere na obra de sua divindade. Isso é precisamente porque a humanidade de Cristo é dirigida por sua divindade. E embora sua humanidade não seja madura em sua conduta perante os outros, não afeta a obra normal de sua divindade. Quando digo que a humanidade dele não foi corrompida, quero dizer que a humanidade de Cristo pode ser diretamente dirigida por sua divindade e que ele possui um sentido superior ao do homem comum. Sua humanidade é mais adequada para ser dirigida pela divindade em sua obra. Sua humanidade é a mais capaz de expressar a obra da divindade, além de ser a mais capaz de se submeter a essa obra. Amém. Enquanto Deus trabalha na carne, ele nunca perde de vista a obrigação que um homem, na sua carne, deve cumprir. Ele é capaz de adorar a Deus no céu com um coração verdadeiro. Ele tem a substância de Deus e sua identidade é a do próprio Deus. Ele apenas veio à Terra e se tornou um ser criado com o invólucro de um ser criado, porém agora tendo uma humanidade que ele não tinha antes. Ele é capaz de adorar a Deus no céu. Esse é o ser do próprio Deus.
e é inimitável para o homem. Amém. Vamos parar por aqui. Pela palavra de Deus Todo-Poderoso, vemos que, como a encarnação de Deus tem a essência divina e o Espírito Santo se realiza e habita nele, Satanás é incapaz de corrompê-lo. Porque Cristo é a verdade, o caminho e a vida. Ele é invulnerável à corrupção de Satanás. Sim. O mesmo acontece conosco. Se um dia adquirirmos toda a verdade, Satanás também será incapaz de nos enganar e nos corromper. Então seremos realmente de Deus. Isso é ótimo. Agora vemos claramente que nossa humanidade corrupta está muito longe da humanidade normal de Cristo. Sem dúvida. Na humanidade normal de Cristo, existem a consciência e a racionalidade do homem normal. Existe amor verdadeiro e obediência a Deus em seu coração. Quando Cristo trabalha e fala em sua humanidade normal, não importa o quanto as forças de Satanás difamem, condenem ou blasfemem contra ele, nem quais dificuldades ele enfrente em sua obra. Ele sempre obedece a Deus completamente, e para cumprir a vontade de Deus, ele está disposto a pagar qualquer preço. Sim. Sim. Quando o Senhor Jesus passou 40 dias no deserto para ser tentado por Satanás, ele venceu as tentações de riqueza e poder e derrotou Satanás. E principalmente quando o Senhor Jesus estava para ser crucificado, apesar da fraqueza inata de sua humanidade e do tormento em seu coração, o Senhor Jesus continuou cumprindo a vontade de Deus acima de tudo, preferindo sacrificar a própria vida e ser atravessado por pregos a abandonar a vontade de Deus. Sim. Nenhum homem corrompido pode realizar tal proeza. O que acham? É assim mesmo? Sim. Sim, é esse o caso. Apenas Tem toda Cristo razão. era capaz disso. A humanidade corrompida não é. Sim. É verdade. Nenhuma gota do Senhor Jesus é arrogante e egoísta. Embora ele seja o próprio Deus vivendo na companhia dos homens, o Senhor Jesus nunca se coloca na posição de Deus. Sim. Ele humildemente se esconde entre os homens, falando e trabalhando, servindo e alimentando o homem. Amém. Ele cura a doença, expulsa os demônios. Ele alivia suas preocupações e resolve suas dificuldades, sentando entre os pecadores. Deus é realmente Pelo amável. Senhor Jesus encarnado, vemos o quanto a humanidade de Cristo é sagrada e boa. Cristo manifesta todos os aspectos da humanidade normal. Ele realmente obedece e ama a Deus e os outros, como a si mesmo. Amém. Por isso, Cristo assume a missão de Deus, faz a obra de Deus e cumpre sua vontade. Amém. Isso é o que significa humanidade normal. No passado, sempre pensamos que humanidade normal significava que devíamos praticar a humildade e a paciência, amando os outros e nos abstendo dos pecados. Sim. Ao que parece, nosso entendimento da humanidade normal estava muito errado. Não tínhamos a menor ideia do que significava a humanidade normal. É melhor eu ouvir. Com essa comunhão, vimos como a humanidade de Cristo é a humanidade normal. Amém. Cristo é capaz de cumprir a missão de Deus, fazendo sua obra e realizando sua vontade. Sim. Se nossa humanidade fosse tão normal quanto a de Cristo, não poderíamos também cumprir a vontade do Pai Celestial? Sim. Infelizmente, todos nós fomos corrompidos por Satanás. Nossa humanidade é cheia de caracteres satânicos. Nossas palavras e ações são manipuladas por nossa natureza satânica. Somos arrogantes, traiçoeiros, gananciosos, egoístas. Detestamos a verdade e veneramos o mal. Nós vivemos como demônios. Não há nada de normal em tal humanidade. Sim. Apesar de crer nele, não obedecemos o Senhor de verdade. Quando a obra de Deus não corresponde a nossas concepções e ilusões, nós rebelamos, resistimos e até mesmo traímos Deus. Mesmo quem dedica tempo a Deus incansavelmente a seu serviço, o faz para ser recompensado e entrar no reino dos céus. Ele o faz por benefício próprio, não em consideração à vontade de Deus ou para realizar a vontade de Deus. Não é esse o verdadeiro estado da humanidade corrupta? É isso.
Você acertou na mosca. É exatamente assim que nós somos. Exatamente. Como está claro, a verdadeira essência do homem corrupto é satânica, resistente e traidora de Deus. O que o homem manifesta é puro caráter satânico. Não há humanidade alguma. Sim. Mas o Cristo encarnado é diferente. Como Cristo tem essência divina, ele não foi corrompido por Satanás. Ele não tem pecado. Em Cristo não há rebeldia ou resistência, nenhuma arrogância, egoísmo ou traição. Cristo é capaz de obedecer a Deus e cumprir sua vontade absolutamente. Apenas a humanidade de Cristo é a humanidade normal. Amém. Essa é a substancial diferença entre a humanidade normal, de Deus encarnado, e a humanidade do homem corrompido. Amém. Ah, sim. Graças a Deus. Finalmente eu entendi. Eu também. Muitos não conhecem a humanidade normal de Cristo e mesmo assim formam concepções e julgamentos contra ele. Qual é a questão? O homem corrupto é muito arrogante e obcecado com o mal. Eles veneram Satanás em seus corações e o seguem sem mesmo conhecê-lo. Eles resistem e condenam Cristo com paixão. Que mal inominável. São mesmo degenerados. Amém. Amém. Deus apareceu encarnado e realizou sua obra dentro da humanidade normal. Mesmo assim, os humanos cegos não o reconhecem. Como eles esperam o elogio de Deus? Como esperam ser arrebatados para o reino dos céus? Sim. Não é esse o caso? Me digam, irmãos. Sim. O que vocês dizem é tudo verdade. Só agora vejo que apenas a humanidade de Cristo conta como a humanidade normal. Amém. Antes, eu pensava que o caráter mostrado pelos famosos e a elite eram os modelos de humanidade normal. E que nenhuma humanidade regular, mediana e não reconhecida contava como humanidade normal. Sim. E agora vejo como eram absurdas e ridículas as minhas concepções e ilusões. Graças a Deus. Essa foi uma comunhão maravilhosa. Amém. Nos permitiu entender um pouco da essência da humanidade de Cristo. Visto por fora, a humanidade de Cristo não é extraordinária. Contudo, a essência da humanidade de Cristo é obediente à vontade de Deus. Ele ama os outros mais do que a si mesmo e sacrifica sua vida pela humanidade. Só essa humanidade pode ser chamada de humanidade normal. Amém. É o tipo mais nobre, eterno de humanidade. Amém. É a maior forma de humanidade. Exatamente. Os santos, através das eras, chamaram Cristo de o mais adorável e amado. É verdade. É uma pena sermos tão corrompidos que não enxergamos a bondade e a grandeza da humanidade normal de Cristo. Somos incapazes de engrandecer Cristo. Nós devemos tanto a Deus. Verdade. Graças a Deus Todo-Poderoso por nos mostrar tanto do mistério da verdade. Graças a Deus. Agora acredito que todos entenderam bem a diferença entre a humanidade corrupta do homem e a humanidade normal de Cristo.